Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste belíssimo canal e hoje, sim, temos o especial de Páscoa! O vídeo não é nem um pouco feliz, igual eu comecei esse vídeo. O caso de hoje é o caso da Páscoa Sangrenta de 1937, onde uma modelo e duas pessoas acabaram perdendo a vida. Se você não é inscrito no canal, já te digo primeiramente, já desce aqui, já se inscreve, já dá um like no vídeo, que isso me ajuda muito, tá bom? Então já pega essa pipoca, prepara o seu miojo e vamos pro vídeo. A nossa protagonista da história é Veronica Gideon. Ela nasceu no ano de 1917 em Astoria, um bairro no distrito de Queens, Nova York. Ela morava com seu pai, Joseph, e a mãe, Mary, e a irmã mais velha dela, Ethel. Vamos guardar o nome da irmã mais velha e quem é essa irmã mais velha, porque ela vai ser importante daqui a pouco. Os pais dela vieram da Hungria para os Estados Unidos em 1907, época que muitos húngaros deixaram o país em busca de condições melhores, de uma vida melhor nos Estados Unidos. Agora o caso vai ficar mais babado, então a gente vai tirar essa orelha, né, porque motivos de sem necessidade. Assim como todo mundo que era estrangeiro não vinha de uma condição financeira muito boa, a Verônica estava super animada para começar uma nova vida, cheia de novas possibilidades e oportunidades nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que ela fez depois de terminar os estudos dela foi conseguir um emprego, um trabalho como modelo, já que ela era uma jovem bastante atraente na época. Ao invés de fotos normais como uma modelo de moda e tal, ela fazia ensaios em jornais e revistas criminais. Ela era muito natural na frente das câmeras e acabou se tornando a favorita de vários fotógrafos que também indicavam ela para outros trabalhos. E na maioria das vezes, na maioria desses trabalhos, ela estava quase sem roupa. Só que, como vocês devem imaginar, a gente está falando de 1937. Então, uma jovem mulher que participava desse tipo de ensaio não era vista com bons olhos. Era alguém com pouca moral, promíscua e coisas do tipo. Infelizmente, os pais da Verônica acabaram se divorciando bem no início da carreira dela como modelo, mas os pais sempre quiseram ter uma boa relação para criar as filhas juntos, sabe? Depois do divórcio, tanto a Verônica quanto a irmã dela, a Ethel, foram morar com a mãe em um apartamento no 5º andar, em um local chamado Turtle Bay, onde, para tentar ganhar algum tipo de dinheiro extra, fazer mais dinheiro, a mãe alugava um desses quartos da casa para estrangeiros, para pessoas aleatórias que precisavam de um quarto para dormir. E aí mora o perigo. A Páscoa do ano de 1937 acabou chegando um pouco mais cedo, com o domingo de Páscoa caindo no dia 28 de março. Nessa época, os Estados Unidos estavam passando pelos últimos estágios da Grande Depressão. Por outro lado, a Páscoa seria um bom momento de distração para as pessoas, né, que estavam já em situação um pouco complicada financeiramente, então seria um momento assim de felicidade, de distração para a população. E mesmo divorciados, os pais da Verônica concordaram de passar a Páscoa, o dia 28 de março, juntos, na mesma casa. Então, na casa da família ia estar a Verônica, a mãe, o pai e a irmã Ethel com o novo marido dela, que ela tinha acabado de se casar. O Joseph, que era o pai, foi o primeiro a chegar na casa da Mary, da família, enfim. No entanto, quando ele chegou lá, ele ficou um pouco surpreso e achou estranho que ele não conseguiu entrar no prédio, que ele tocava a campainha, ninguém atendia, ninguém respondia. E ele tinha certeza absoluta de que a Mary e a filha estavam em casa. Poucos minutos depois chegou a filha mais velha, que era a Ethel. Ela não estava morando mais na casa da mãe, porque ela tinha acabado de se casar, então ela chegou com o marido dela. E como ela não morava mais lá, ela não tinha a chave do portão, ela só tinha a chave de fato da casa, sabe? Só que, graças a Deus, tinha um morador do prédio saindo e acabou deixando o portão aberto e deixando eles entrarem. Então eles entraram no prédio e subiram até o 5º andar. Eles bateram na porta, só que de novo ninguém atendeu. Até aí já estava bem estranha a situação. A Ethel resolveu pegar a chave que ela tinha do apartamento e destrancar a porta. Ele começou a chamar pela filha dele, pela Verônica, enquanto ele andava em direção ao quarto dela. Nessa hora, quando ele entrou no quarto, ele se deparou com uma cena horrível. Ele encontrou os corpos seminus tanto da ex-esposa
esposa dele, a Mary, quanto da filha mais nova dele, Verônica. Parecia que a Mary tinha sido estrangulada e esfaqueada, e parecia que a Verônica tinha sido estrangulada. E num outro quarto, ele encontrou outro corpo. Um hóspede chamado Frank Burns, que era um garçom inglês que era surdo, e ele também foi esfaqueado algumas vezes. Obviamente, né, vendo aquela situação, né, eles tinham acabado de chegar para comemorar a Páscoa, ficar a família junta, e se depararam com aquela cena, né, 3 corpos. Eles ligaram para a polícia. Embora a Verônica estivesse noiva na época, ela tinha 20 anos de idade, uma investigação revelou que ela tinha voltado embriagada na noite anterior por volta das 3 da manhã de um encontro, que não era com o noivo dela. 50 minutos antes dela voltar, Charles Robinson, que era um vizinho de cima, viu a porta da casa dela entreaberta e fechou a porta. Os detetives acreditavam que o Frank e a Mary já tinham perdido a vida quando a Verônica chegou em casa. E supostamente o criminoso teria tirado a vida dos dois e esperado ela chegar para poder tirar a vida dela também. Outra coisa bem estranha que foi encontrada ali na casa foi uma escultura feita de sabão. Só que eles acharam que aquilo ali não era nada e acabaram descartando como possível prova ou pista ou qualquer coisa do tipo. Inicialmente, os detetives concentraram o foco deles em um cara jovem que às vezes fazia o transporte da família, ele levava às vezes a Verônica para os ensaios de foto e secretamente ele tinha um crush nela, apesar dela não ter nele. Só que não tinha nenhum indício de que ele era o criminoso e ele também ficou muito chocado e muito perturbado com essa situação toda. Não parecia que tinha sido ele. Então eles passaram para outro suspeito, o pai da Verônica, o ex-marido da Mary, o Joseph. Eles ficaram muito surpresos com a reação ao assassinato, porque a princípio ele não demonstrou nenhuma emoção. Ele encontrou tanto a ex-mulher quanto a filha sem vida e não demonstrou nenhuma emoção. Estranho. Quando ele foi interrogado, ele ficou culpando a Mary por ter terminado o casamento. Além disso, ele também era um homem super religioso e disse aos policiais que ele não concordava com o trabalho da filha, que achava que ela não estava seguindo a carreira correta, enfim. Depois a polícia verificou a fundo esses dois suspeitos e os dois acabaram sendo descartados, tanto o pai quanto o outro cara. E aí que entra outro homem nessa história e outro suspeito nesse babado todo. A polícia foi investigar um homem que já tinha se hospedado no apartamento da Mary. Segundo relatos, esse cidadão tinha uma obsessão doentia pela Ethel. O nome desse cara era Robert George Irving. Na real, o nome que ele inventou e mudou, porque o nome de nascimento mesmo era Fenelon Arroyo Seco Irving. Ele tinha 29 anos, nasceu no dia 5 de agosto de 1907, em Arroyo Seco, Pasadena, Califórnia. Os pais desse cidadão eram cristãos devotos e deram esse nome para ele devido ao fato de que eles tinham um teólogo favorito que se chamava François Fenelon e também botaram em homenagem a um rio próximo. Enfim, nome feio pra caramba, mas tudo bem. Contra a vontade dos pais, ele foi e mudou o nome dele para Robert George Irving para homenagear um ídolo dele, que era um filósofo agnóstico, chamado Robert Greene. Já mais velho, ele se ofereceu como voluntário e acabou ficando 15 meses em um reformatório estadual. Lá ele começou a aprender e fazer esculturas de cera. Não só de cera ele fazia essas esculturas, mas de outros materiais também. Sabão. Já na fase adulta, o Robert trabalhou em uma empresa de cera em Los Angeles, onde ele esculpiu bustos do presidente Roosevelt e de outras celebridades, pessoas famosas na época. E depois disso, ele se mudou para Nova York, supostamente buscando novas paixões. Ele era considerado um cara bem nervoso e violento às vezes. Um fato bem bizarro sobre ele é que ele tentou se castrar com uma lâmina de barbear. Não me pergunte o motivo, porque eu não sei. Como resultado disso, ele foi internado em um hospital psiquiátrico. Ao ser liberto, ele foi para a pensão da Mary. E lá, chegando lá, ele encontrou com a Ethel, que era filha da Mary, e acabou se apaixonando perdidamente por ela e ela cagou para ele. Depois dessa decepção amorosa trágica para ele, ele acabou sendo internado novamente em outra clínica psiquiátrica e durante 2 anos ele ficou nesse hospital psiquiátrico em Nova York recebendo ajuda nessa parte da saúde mental até ser solto no verão de 1936. Nessa época, a Ethel já tinha se casado com outro
outro ser humano, que se chamava George Kander. Daí o Robert, né, que tinha acabado de ser solto, tinha feito uma escultura pra ela, porque ele era completamente apaixonado por ela. Em seguida, ele se matriculou em uma universidade como estudante na Lawrence University e foi expulso no dia 18 de março de 1937, 10 dias antes da Páscoa. Então, 10 dias antes da Páscoa, dele cometer esse babado todo, ele foi expulso da faculdade, que deve ter feito ele ficar com muita raiva. E ele foi expulso da faculdade por conta da sua instabilidade mental. A gente não sabe de fato o que ele fez para ser expulso, mas o motivo foi instabilidade mental. Depois de ser expulso, ele alugou um quarto por um dia em Nova York, bem perto de onde era a casa da Mary. No dia do crime, o Robert foi visto perto de um rio e mais tarde ele foi visto caminhando perto do prédio da Mary de novo. Então, alguma coisa esse homem estava planejando fazer. Durante as investigações, a polícia foi alertada que descobriram uma mala que foi largada, deixada na Grand Central Station. Quando essa mala foi aberta, um dos itens dentro dessa mala era um despertador. Despertador esse que foi uma das únicas coisas, na real, a única coisa que sumiu da casa da Mary. No dia 7 de abril, a polícia colocou o Robert como principal suspeito. A foto dele foi espalhada por toda Nova York e uma busca policial ampla começou a partir dali. Com o passar dos dias, a polícia não achava esse homem de jeito nenhum. Eles começaram a achar que o Robert tinha fugido, ido para outro estado. A foto dele foi distribuída basicamente em todos os jornais. Todo mundo já tinha publicado ou já tinha rodado em todos os lugares essa foto. E aí que eu acho que é um pouco tenso, né? Porque eles usaram essas fotos que a Verônica tinha, que ela tava quase sem roupa, como uma forma de chamar a atenção. Isso foi bom porque eles conseguiram de fato chamar a atenção pro caso, mas ao mesmo tempo tava botando uma mulher, né, que já tinha perdido a vida e sexualizando ela ainda mais. Foi só no final de junho que uma funcionária de um hotel chamado Cleveland State viu a foto no jornal e viu uma semelhança com um cara que tinha acabado de ser contratado do hotel para trabalhar no bar. Esse cara que tinha sido contratado e tal se chamava Bob Murray. Quando essa funcionária chegou pra esse tal de Bob e falou: "Ih, você tá sabendo desse caso? Não sei o que, não sei o que lá." O suposto Bob pegou tudo que tinha no seu armário e desapareceu. Ela então ligou pra polícia, contou o que tinha acontecido e as buscas pelo Robert se intensificaram novamente. O interesse do público pelo caso voltou a crescer. As primeiras páginas dos jornais foram estampadas com o título "Beleza Assassinada". E esses jornais geralmente eram acompanhados de fotos sensuais da Verônica, o que, de novo, fazia com que essas vendas fossem absurdas. Pouco tempo depois, o jornal The Chicago Tribune recebeu uma ligação anônima de alguém que se dizia ser o Robert, falando que se entregaria por um valor. Só que o editor do jornal achou que aquilo tudo não se passava de uma pegadinha e desligou. Só que não era pegadinha. Aí o Robert resolveu ligar para outro jornal que dessa vez levou ele a sério. De novo, né, uma pessoa misteriosa, mas no caso era o Robert, entrou em contato com o proprietário do Chicago Herald Examiner, que graças a Deus levou essa ligação a sério e marcou um encontro com essa suposta pessoa que se dizia ser o Robert. Ficou acertado que o jornal pagaria a ele $5.000 e compraria um terno branco para ele, que era o que ele queria, em troca de uma matéria exclusiva seguida de uma confissão. Essa confissão de fato aconteceu, ficou comprovado que aquela pessoa de fato era o Robert, o autor do crime, e logo depois dessa entrevista e tudo mais, o proprietário do jornal providenciou passagens para Nova York para que ele pudesse se entregar e a justiça fosse feita. Na confissão dele, o Robert alegou que o plano dele não era matar nenhuma das 3 pessoas que ele matou, era matar a Ethel, a irmã mais velha que não estava na casa. Porque pra ele, ela era o objeto mais precioso do mundo. E no caso, ele teria tirado a vida daquelas pessoas acidentalmente. Tira a vida de alguém acidentalmente. Sem querer, eu tirei a vida de 3 pessoas. Ele explicou que enquanto ele estava no apartamento, ele encontrou a Mary, a mãe dela, que contou pra ele que ela tinha se casado com outra pessoa. Ele ficou possesso da vida, então ele estrangulou e esfaqueou a Mary, depois que ela tinha pedido para que ele se retirasse da casa. Quando a Verônica chegou em casa, o Robert disse que atacou ela porque a Verônica lembrou dele, falou o nome dele, então ele não queria que ela contasse para a polícia o que ele tinha feito, então ele teve que tirar a vida dela. E depois ele percebeu que tinha mais uma pessoa dentro da casa, que era esse
moço que, né, chamava Frank, e ele não queria deixar nenhuma testemunha, então ele também tirou a vida desse cara que não tinha nada a ver com a história. E em outra confissão, dessa vez aos detetives de Nova York, o Robert se comparou a um rádio. Palavras dele. Bob Irving não é nada, sou apenas um aparelho receptor extremamente imperfeito que pode sintonizar indistintamente a mente divina. Você já ouviu falar de um rádio que não está funcionando bem? Você gira os botões e ouve um chiado? Só de vez em quando conseguimos ouvir a música pura e clara. Toda a minha ideia na vida era me aperfeiçoar para que os receptores pudessem sempre receber a música divina em sua melhor forma. Mano, o que houve? Fica direita, fica direita. Sempre que tem, abre aspas, fala nada com coisa Ai, nenhuma, pelo né? amor de Deus, sabe? O Robert, então, foi preso e acusado de 3 homicídios. E em um exame de saúde mental, ele foi considerado perfeitamente normal, sem sinais de nenhum problema mental. Seu julgamento aconteceu no outono de 1938, despertou muito interesse público e, de novo, as fotos da Verônica ficaram circulando tempos e tempos. George Irving se declarou culpado de 3 assassinatos em segundo grau. Ação essa que ele fez como um acordo para evitar a pena de morte. E junto com esse acordo, ele também exigiu um par de calças, o que pra mim não faz sentido algum. Calças essas que ele tinha deixado dentro da mala. Lembra que ele largou uma mala no Grand Central Station? Então, ele foi condenado a 139 anos de prisão. E aí, vamos tentar entender um negócio. Ele foi condenado a 99 anos pelo assassinato do Frank, 20 anos pelo assassinato da Mary e 20 pelo assassinato da Verônica. Por quê? 20 e 20 no das duas mulheres e 99 no do cara. Talvez por conta de que o cara tava dormindo, não teve direito a se defender, mas enfim. Bem estranho. Em seguida, ele foi enviado para outra prisão, a prisão de Sing Sing, onde ele passou por outra avaliação psiquiátrica. E nesse exame, os médicos da prisão disseram que ele era completamente louco. Como resultado, no dia 10 de dezembro de 1938, ele foi transferido para a Instituição Estadual de Manhattan, que detém criminosos insanos. Lá ele permaneceu até o fim da sua vida, quando ele teve câncer em 1975. O caso dos assassinatos na Páscoa conseguiu trazer atenção para um fato, que era o fato das mulheres juízas serem excluídas dos casos criminais de assassinato. Felizmente, ainda durante o julgamento, o Tribunal de Nova York começou a incluir mulheres na lista de jurado de casos de assassinato. E acredita-se que o Robert só foi capturado, preso, tudo isso aconteceu por conta do extenso portfólio de fotos da Verônica estampado nas primeiras capas de jornais. E de fato, continua aí a minha dúvida do porquê que ele foi condenado a 99 anos por conta de ter tirado a vida do Frank, de um homem, e a 20 por ter tirado a vida da Mary e a 20 por ter tirado a vida da Verônica. Isso fica aí no ar, porque não sabemos. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse especial da Páscoa. Minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. Dê um like no vídeo, que isso me ajuda muito. Um beijo, fiquem com Deus. Fui!